Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 21. O tempo passou rápido. Um mês depois. No início da manhã, em uma floresta de montanha. Enquanto Ron e Kuina treinavam sua força básica, Ron disse de repente: Kuina, você quer deixar esta ilha e sair para ver o mundo? Kuina ficou surpresa. Deixe esta ilha. Ela realmente não tinha pensado nisso ainda, ou melhor, ela nem tinha saído desta vila até agora. Ao ouvir as palavras de Ron, ela baixou a cabeça e pensou seriamente por um momento. Então ela olhou para Ron e assentiu firmemente, dizendo: eu quero lutar contra pessoas fortes e me tornar ainda mais forte. Se eu não deixar esta pequena ilha, nunca me tornarei a espadachim mais forte. Eu entendo seus pensamentos. Ron sorriu e não disse mais nada. Embora ele não tivesse certeza se sua presença já havia alterado o destino dela, ela definitivamente não deveria morrer do jeito que morreu originalmente. Ron, você está planejando deixar esta ilha? Kuina não pôde deixar de perguntar. Ron balançou a cabeça. Ainda não. Ainda não. Kuina murmurou. Você vai sentir minha falta? O comentário provocador de Ron imediatamente fez o rosto de Kuina ficar vermelho. Idiota. Claro que não. Só estou preocupado se vou conseguir derrotar você antes que você vá embora. Ha ha ha. Não ria. Furiosa e envergonhada, Kuina tirou um sino de pedra nele. Ron desviou sem esforço algum, sem nem olhar, e disse casualmente: por que você não vem para o mar comigo? Os olhos de Kuina brilharam com um toque de excitação, mas Ron não percebeu. Depois de mais algum treinamento, o sol nasceu alto e o calor do verão era intenso. Os dois sentaram-se debaixo de uma árvore para se refrescar. Ron deitou-se enquanto Kuina sentou-se ereta. Da perspectiva de Ron, a garota baixa de cabelos azuis na frente dele estava gradualmente mostrando sua silhueta, não parecendo mais uma moleca. Sentindo um impulso repentino, Ron perguntou: a propósito, Kuina, o dojo tem uma pedra de amolar? Quer usar uma? Kuina olhou para ele curiosamente, mas assentiu: sim, está no depósito. Vou te levar para buscá-lo. Tudo bem. Eles foram juntos para o armazém. Kuina subiu as escadas para pegar a pesada pedra de amolar. Assim que ela o pegou e estava prestes a descer as escadas, seu pé inexplicavelmente escorregou e ela caiu escada abaixo. Ah? Enquanto Kuina voava pelo ar, um pensamento repentino cruzou sua mente. Eu vou morrer? Quando ela estava prestes a cair no chão, Ron assegurou com firmeza. A voz séria de Ron ecoou em seus ouvidos. Tome cuidado. Kuina imediatamente voltou à realidade. Percebendo que havia sido pega por Ron, deitada em seus braços, um suor frio brotou em suas costas enquanto ela empalidecia, ainda se sentindo assustada. Ron gentilmente a colocou no chão. Nenhum dos dois sabia o que dizer. O armazém ficou em silêncio. Oh, obrigado por me salvar. Kuina foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz cheia de medo persistente. Foi a primeira vez que ela esteve tão perto da morte. Ron não sabia o que dizer naquele momento. Eu vou voltar. Depois de largar a pedra de amolar, Kuina saiu apressadamente do armazém. Depois que ela saiu, Ron olhou para a pedra de amolar e pensou consigo mesmo. Minha sugestão fez com que ela enfrentasse o acidente antes, alterando seu destino? Ou levou a esse incidente e seu destino permanece inalterado? Terei que observar mais. Nos 2 meses seguintes, enquanto aprimorava sua esgrima e treinava seu corpo, Ron ficou de olho em Kuina. Desde aquele acidente, ela não encontrou mais nenhum perigo. Além disso, essa experiência de quase morte pareceu lhe dar uma nova visão sobre sua esgrima, e ela parecia estar prestes a dominar o conceito de impulso. Em sua lâmina, a apenas um passo do estado de impulso da espada. Um dia, ao passar, Kuina estava tendo um verdadeiro duelo de espadas com Zoro. Depois de derrotar Zoro, Kuina sorriu e disse: usar 2 espadas é pesado, certo? Isso fazendo com que sejam 2002 vitórias para mim. Droga! Zoro ficou completamente frustrado. Ron se afastou sem chamar atenção, seus passos parecendo um pouco mais leves. À noite, Ron estava sentado de pernas cruzadas no armazém escuro, com a famosa espada Haikiri e uma pedra de amolar na frente dele. Na escuridão, seus olhos brilhavam intensamente. Sistema, mostre-me minhas estatísticas atuais. É entendido. Anfitrião, Ron. Idade, 9. Vitalidade, 195. Maestria na técnica de respiração solar, 24%. Esgrima, momento da espada, maestria inicial. Arma, uma das espadas de grande grau, Haikiri. Estou no dojo há quase meio ano. Minha esgrima pode não melhorar muito sem treinamento de combate real. Quando eu dominar completamente as outras técnicas de respiração, habilidades de espada companheiras e as técnicas de Shitoryu ensinadas pelo mestre, preciso pensar em ir para o próximo lugar. Ron pensou consigo mesmo. Com o sistema em mãos, ele estava destinado a ser um viajante neste mundo, nunca ficando em um lugar por muito tempo. Capítulo 22. Você está planejando ir embora? Koshiro olhou para o garoto de cabelos pretos sentado na sua frente, um pouco surpreso, mas rapidamente se acalmou. Acariciando o queixo, ele assentiu: faz sentido. Este dojo não tem muito mais a lhe ensinar. Sair para enfrentar oponentes mais fortes é provavelmente a escolha certa para você. Quando você planeja partir? No início do inverno. Ron respondeu. Faltavam cerca de 3 meses para o início do inverno. Início do inverno, hein? Koshiro sorriu. Lembro que você chegou ao nosso dojo no inverno passado, e agora, já faz quase um ano.
Nunca esquecerei a orientação e as lições que recebi no ano passado, disse Ron com sinceridade. Koshiro sorriu calorosamente. Estou feliz por ter tido um discípulo como você. Talvez em breve eu ouça seu nome ecoar através dos mares. A expressão de Koshiro ficou um pouco mais séria quando ele disse: Ron, não sei que tipo de pessoa você quer se tornar, seja um pirata ou um fuzileiro naval. Não vou interferir nisso. Mas eu quero te dizer isso, como um espadachim, você deve ter algo em seu coração que você protege firmemente. Somente com uma mente firme e clara, nunca indo contra suas próprias crenças, você pode liberar todo o poder de sua espada. Seus golpes serão imparáveis. Algo para proteger, Ron murmurou. A expressão de Koshiro retornou ao seu comportamento gentil de sempre, e ele sorriu. Não é fácil encontrar o que você quer proteger. Eu também lutei e vaguei por um longo tempo antes de encontrar meu propósito. Você ainda é jovem, então não tenha pressa. Quando você tiver visto a vastidão do mar e conhecido todos os tipos de pessoas, você naturalmente entenderá. Ron assentiu pensativamente, memorizando as palavras de Koshiro. Os dois saíram. Koshiro de repente se lembrou de algo e se virou para Ron. A propósito, se vocês partirem no inverno, provavelmente não haverá muitos navios passando pela ilha. Por que não esperar até o começo da primavera? Tem um amigo que deve vir para esta ilha buscar suprimentos até lá. Posso pedir para eles levarem vocês. O que acham? Ron pensou por um momento, então assentiu. Tudo bem. O tempo passou rápido. Alguns meses se passaram e o inverno se transformou em primavera. Era agora o começo de mais um ano, e Ron tinha completado 10 anos. Antes de ele partir, a notícia de sua partida de alguma forma se espalhou por todo o dojo. Quando Zoro ouviu, ficou chocado e imediatamente correu para encontrar Ron. No quintal, onde as flores de cerejeira estavam em plena floração, ele encontrou Ron levantando um enorme haltere de pedra. Ron tinha crescido mais alto desde antes, embora ainda fosse bem pequeno. Seu corpo era bem proporcionado, e embora os músculos sob seu fino manto branco de treinamento não fossem excessivamente pronunciados, suas linhas eram cheias de vitalidade e força. Somente seus inimigos conheciam o poder aterrorizante escondido em seu pequeno corpo. Ron, você realmente vai embora? Zoro perguntou sem rodeios, olhando para ele atentamente. Sim, Ron respondeu sem se virar. Estou indo embora amanhã. Zoro cerrou os dentes, cerrando os punhos. Por quê? Por que você está com tanta pressa de ir embora? Ron não disse nada. Antes de você ir, eu quero. Zoro tremia todo, cerrando os punhos com força enquanto gritava para as costas de Ron, eu quero lutar com você uma última vez. Ele sabia que quando Ron partisse, seria incerto quando eles se encontrariam novamente no vasto mar. Ron parou de levantar o haltere. Virando a cabeça, ele sorriu para Zoro. Tudo bem. Os dois usaram as espadas reais do dojo para o duelo. Ron segurou sua espada com uma mão. Zoro segurou o seu com as duas mãos e colocou a outra na boca, lutando para manter uma postura equilibrada. Então, esse é seu estilo de 3 espadas, Ron disse com um sorriso. Parece que você ainda não está acostumado com isso. Se calha a boca. Zoro rosnou através da espada em sua boca, olhando ferozmente para Ron. Vamos, Ron gesticulou para que ele desse o primeiro passo. Zoro não hesitou. Ele sabia que sua força era inferior à de Ron. Então ele tinha que ir com tudo desde o começo, ou seria rapidamente derrotado. Ele correu em direção a Ron com um passo. Ruído. Quando suas lâminas se encontraram, os olhos de Zoro se arregalaram em choque. Parecia que ele tinha batido em uma parede de ferro imóvel. Não importa quanta força ele usou, a espada de Ron permaneceu inabalável. Seu corpo ainda precisa de mais treinamento, Zoro, Ron disse com um sorriso. Então, com um movimento rápido, ele sacudiu sua espada. As 3 espadas de Zoro voaram de suas mãos e boca. Com os braços trêmulos, Zoro ficou ali atordoado com os olhos arregalados e vazios. Ele sabia que a diferença de força entre eles era significativa, mas não tanto assim. Era como se ele não tivesse chance alguma. Zoro cerrou os punhos, mordeu o lábio e seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. Nos encontraremos novamente no mar, Zoro disse Ron, passando por ele com a espada na mão. Zoro levantou o braço e enxugou os olhos. Ele não estava pronto para desistir. Por que ainda estou tão fraco depois de um ano inteiro? Quando Ron estava prestes a sair do pátio, a voz de Zoro o chamou atrás dele. Da próxima vez, quando nos encontrarmos novamente no mar, não serei mais tão fraco. Ron, eu vou superar você. Ron parou por um momento, mas não disse nada. Capítulo 23. No dia seguinte, um discípulo correu para o dojo, gritando assim que entrou pela porta. Mestre, há uma pessoa com um rosto gigantesco no portão externo. Koshiro, que estava instruindo seus discípulos em esgrima, reagiu imediatamente e sorriu. Parece que eles chegaram. Umi, vá chamar o Ron. Oh sim. Koshiro, carregando seus pertences e a famosa espada Haikiri, saiu do dojo com Ron. Ei, Koshiro, quanto tempo não nos vemos? Do lado de fora do dojo estava uma pessoa alta com um rosto enorme, um afro roxo profundo enorme e roupas um tanto peculiares. Ele acenou para Koshiro. No momento em que Ron o viu, ele imediatamente reconheceu quem ele era. Um dos líderes do exército revolucionário, o usuário da Oru no Mi, Empório Ivankov, conhecido como o mais forte Rei Okama. Ron olhou para Koshiro e ficou surpreso ao descobrir que seu amigo era na verdade um oficial de alta patente do exército revolucionário. Koshiro e Ron caminharam até Ivankov. E esse pirralho é? Ivankov olhou para Ron com curiosidade.
Ele é um discípulo do meu dojo, Ron. Estou planejando pedir para você levá-lo em seu navio desta vez, disse Koshiro com um sorriso. Um pirralho desses quer ir para o mar? Koshiro, você está brincando? Ivankov arregalou os olhos, sua expressão exagerada em descrença. Comparado ao seu corpo gigantesco, Ron parecia minúsculo, quase tão alto quanto o diâmetro da cabeça de Ivankov. Haha, não estou brincando. Apesar da pouca idade, Ron é definitivamente forte, Koshiro riu. É mesmo? Ivankov olhou para Ron com um rosto cheio de dúvida. Bem, tanto faz. Para o seu bem, eu o levarei junto, mas deixe-me esclarecer, eu o deixarei na próxima ilha. Depois disso, cabe a ele decidir se ele vive ou morre. Sem problemas. A propósito, você preparou suprimentos de comida suficientes para o navio? Você precisa que eu... Claro, eu preciso. O que você acha que eu vim fazer aqui? Ivankov exclamou com os olhos arregalados. Koshiro coçou a cabeça e disse desamparadamente. Farei meus discípulos entregarem a comida depois que eu retornar. Depois disso, Koshiro foi embora. Ivankov olhou para Ron. Garoto, quantos anos você tem? Não há necessidade de você saber, Ron disse, virando a cabeça para o outro lado. A aparência dessa pessoa era um tanto revoltante para ele. Varra. Que personalidade para um pirralho, Ivankov riu. Ei, quer se tornar um Okama? Absolutamente não. Os dois continuaram caminhando, um grande e um pequeno. Atrás deles, escondida atrás de uma árvore, Kuina, carregando seus pertences e o vado Ishimonji, o seguia cautelosamente. Ao anoitecer, dentro do dojo, toda a comida foi entregue? Koshiro perguntou aos discípulos à sua frente. Tudo foi enviado. Koshiro assentiu. De repente, um grito urgente veio de fora da porta e um discípulo entrou correndo. Mestre, algo está errado. O que aconteceu? Kuina se foi. O discípulo segurava uma carta na mão, gritando ansiosamente. As expressões de Koshiro e dos outros discípulos mudaram instantaneamente. O que você disse? Na costa. Enquanto o dojo estava em caos devido ao desaparecimento repentino de Kuina tentava furtivamente seguir Okama e Ron, de rosto grande, planejando entrar furtivamente no navio. Quando ela estava prestes a embarcar, um rosto gigante apareceu na sua frente. Uau! Assustada, Kuina quase caiu no mar, mas Ivankov estendeu a mão e agarrou, puxando-a para o convés. Ron, ao vê-la, também ficou surpreso. Kuina! Os olhos de Kuina brilharam quando ela viu Ron, e ela rapidamente correu para o lado dele. Ao ouvir o nome Kuina, Ivankov pareceu se lembrar de algo. Eu me lembro agora. Eu já vi você antes. Você é filha de Koshiro. Espere um minuto. Por que a filha de Koshiro está aqui? Kuina olhou para Ron e disse, eu já decidi. Vou para o mar com você. Não fizemos uma promessa da última vez? Uma promessa? Ron ficou atordoado e então percebeu. Será que ela interpretou as palavras casuais dele da última vez como uma promessa séria? Ele sorriu amargamente para si mesmo. Agora o mestre do dojo definitivamente iria culpá-lo. Vendo sua preocupação, Kuina sorriu e disse, não se preocupe. Deixei um bilhete para meu pai, então ele não terá que se preocupar. Assim que ela terminou de falar, o transponder na mão de Ivankov começou a tocar. Assim que ele pegou, a voz ansiosa de Koshiro surgiu imediatamente. Ivankov, Kuina está no seu navio? A expressão de Kuina congelou. Ivankov olhou para ela e entregou-lhe o caracol transponder. Ron também falou, não importa o que você esteja planejando, é melhor explicar claramente ao mestre. Kuina pegou o caracol transponder e caminhou para o lado para falar com Koshiro. Ivankov, por que ainda não zarpamos? O líder ainda está nos esperando no reino de Goa. O alto mestre de karatê Homem-Peixe, Aku vestido de branco, se aproximou. Ao ver Ron e Kuina por perto, Aku ficou surpreso. Quem são essas duas crianças? Uma é discípula de Koshiro, a outra é sua filha. Parece que elas querem navegar conosco, respondeu Ivankov. Isso não é aceitável. Tirem-nos do navio imediatamente. Aku franziu a testa. Ivankov deu de ombros e sorriu. Isso não vai dar certo. Já prometi a Koshiro que os levaria para o mar. Aku queria dizer algo, mas Ivankov piscou e disse com um sorriso. Relaxe. Vou levá-los para a próxima ilha, e eles desembarcarão lá. HMPH. Aku suspirou. Tudo bem, só certifique-se de que eles não interfiram na nossa missão. Claro. Capítulo 24. Do outro lado. Kuina e Koshiro terminaram a conversa. Ela sorriu alegremente para Ron e disse, meu pai concordou em me deixar ir para o mar. Koshiro concordou? Ivankov ficou um pouco surpreso e pegou o transponder, que ainda não havia sido pendurado. Isso é realmente inesperado, Koshiro. Nunca pensei que alguém tão protetor com sua filha quanto você permitiria que ela fosse para o mar. Eu não tive escolha. Já que ela já se decidiu, não posso continuar a impedi-la, veio a voz ligeiramente desamparada de Koshiro do outro lado da linha. E com ela viajando ao lado de Ron, me sinto um pouco mais à vontade. Ron, aquele garoto... Ivankov olhou para Ron. Ele não esperava que Koshiro confiasse tanto naquele garoto. Poderia realmente haver algo especial nele? Ivankov, conto com você para cuidar dos dois, continuou Koshiro. Coçando a cabeça, Ivankov respondeu, eu nunca pensei que Koshiro, que nunca pede nada, me pediria um favor. Já que é esse o caso, não tenho escolha. Eu me responsabilizo por esses dois e cuidarei bem deles até chegarmos à próxima ilha. Obrigado por cuidar disso. O som de bip do outro lado indicou que a chamada havia terminado. Ivankov guardou o transponder e gritou para o timoneiro, rapazes zarpem.
O navio de suprimentos do exército revolucionário navegou lentamente para longe da ilha. A chegada de Ron e Kuina despertou o interesse de vários membros do exército revolucionário no navio. Ei, você é o Ron, certo? Quantos anos você tem? Uma jovem mulher de túnica preta se agachou na frente de Ron e sorriu para ele. 10. Ron virou a cabeça, um pouco desconfortável com a situação. 10, hein? Uau, que irmãozinho fofo. Ei, você poderia me chamar de irmã mais velha. Eu te dou doce. A jovem olhou para ele com antecipação. Não, obrigado, respondeu Ron, virando-se. Haha, Yuri foi rejeitado. As pessoas ao redor deles riram juntas. A jovem chamada Yuri não ficou chateada e riu junto com eles. Neste momento, um homem de olhos afiados notou a espada nas costas de Ron. Seus olhos piscaram levemente quando ele disse, Ei Ron, posso dar uma olhada na espada nas suas costas? Sem nem pensar, Ron respondeu, de jeito nenhum. Hahaha, Neil também foi rejeitado. Hahaha. No convés próximo, Ivankov, vestindo uma túnica preta, estava com Aku. Você notou alguma coisa? Aku perguntou, olhando para Ron na multidão. A aura daquele garoto é incomum, observou Aku. Você não sente isso? Aku olhou para Ivankov. Eu simplesmente sinto que sua força vital é extraordinária. Embora eu não tenha medido com precisão, ela é definitivamente várias vezes mais forte do que a de uma pessoa comum, disse Ivankov seriamente. E como Koshiro confia em sua força, esse garoto pode ser ainda mais poderoso do que imaginávamos. Um garoto de 10 anos. Quão forte ele poderia ser? Não vamos nos preocupar com problemas desnecessários e apenas focar em levá-los para a próxima ilha, disse Aku, cruzando os braços e desviando o olhar. Alguma notícia do comandante? Ainda não. De qualquer forma, devemos nos apressar e chegar ao reino de Goa o mais rápido possível. Você não precisa me dizer. 2 dias depois, à medida que a novidade inicial da chegada de Ron e Kuina passava, a tripulação do navio retornava às suas respectivas tarefas. Ron e Kuina também encontraram tempo e espaço para praticar no navio. Naquele dia, depois de bloquear um dos golpes verticais de Kuina, Ron olhou para ela surpreso. Kuina, você entrou no estado de impulso. Hehe, Kuina riu, claramente satisfeita consigo mesma. Não posso deixar você continuar me deixando para trás. Pegue isso. Enquanto Kuina aproveitava sua vantagem, um som agudo de assobio veio do céu. Os olhos de Ron se estreitaram. Ele deu um passo à frente, sua figura brilhando. Ele se moveu para o lado do convés, agarrando Haikeri com sua mão direita. Olhando para a bala de canhão acelerando em direção a eles, ele cortou o ar da esquerda para a direita. Respiração na água, primeira forma. Corte na superfície da água. Karatê homem-peixe, golpe de punho verdadeiro. Um golpe concentrado, azul água, e um soco feroz foram disparados ao mesmo tempo, destruindo a bala de canhão no ar. Estrondo. A bala de canhão explodiu no céu. Hein? Aku, ainda em posição de soco, virou-se para olhar para Ron, que estava embainhando sua espada. Seus olhos se arregalaram instantaneamente. Esse corte agora foi daquele garoto? Os soldados revolucionários finalmente reagiram, gritando, estamos sob ataque. O navio pirata se aproximava à distância no mar, com fumaça ainda saindo de seu canhão. Ron olhou para ele e disse a Kuina, vamos voltar para dentro. Eles são piratas. Não deveríamos lutar contra eles? Kuina perguntou surpresa. Não precisamos intervir, respondeu Ron enquanto conduzia Kuina para dentro. Aku olhou para a figura de Ron se afastando. O que houve? Perguntou Ivankov enquanto ele e vários soldados revolucionários corriam para o convés. Um navio pirata nos avistou, respondeu um homem de túnica preta. Eles devem ter nos confundido com um barco de pesca. Ivankov colocou as mãos nos quadris e sorriu para o navio pirata. Os piratas do Mar do Leste são realmente ousados. Nesse momento, outro tiro de canhão foi disparado do navio pirata. Aku saltou e chutou a bala de canhão no mar. Bum! O mar explodiu com um respingo de água. Ivankov olhou para Aku e disse, vou deixar isso com você. Sem dizer uma palavra, Aku pulou no mar. Em pouco tempo, o caos se instalou no navio pirata quando Aku sozinho subjugou a tripulação. Momentos depois, Aku retornou ao navio, sentando-se no convés enquanto torcia suas roupas encharcadas. Bom trabalho, disse Ivankov, caminhando até ele. Eu o julguei mal, Aku disse de repente. Ivankov olhou para ele, confuso. Hein? Aquele garoto chamado Ron é mais forte do que eu pensava. Ele foi o primeiro a sentir a bala de canhão se aproximando, e seu golpe a atingiu antes do meu soco, Aku disse gravemente. O quê? Ivankov ficou chocado. Aquele garoto? Você quer dizer que aquele garoto quebrou a bala de canhão no ar com um golpe? Como isso é possível? Ele é apenas um garoto de 10 anos. Eu sei que parece inacreditável, mas... É verdade, Aku disse seriamente. Aquele garoto, Ron, é realmente forte. Ivankov ficou ali, sem palavras. Capítulo 25. Era noite. A lua brilhante pairava no céu noturno, lançando um brilho prateado sobre o mar. No convés, 2 pequenas figuras estavam encostadas na grade, olhando para o céu noturno e o vasto oceano. Ron, há quanto tempo estamos aqui? Kuina perguntou suavemente, apoiando-se no corrimão. Cerca de 5 dias, eu acho, disse Ron, encostando-se na grade e olhando para as estrelas. Só 5 dias? Parece muito mais tempo. Imagino como meu pai e Zoro estão, Kuina murmurou, olhando para longe, sem ver o dojo. Ela se virou para Ron e perguntou, onde fica sua cidade natal, Ron? Eu também não sei, Ron respondeu, esticando a mão em direção ao céu. Talvez esteja em algum lugar tão distante quanto as estrelas.
Quina o encarou por um longo momento. Quando Ron virou a cabeça, ela rapidamente desviou o olhar e mudou de assunto. A propósito, aquele golpe que você fez hoje, você alcançou o reino de Will? Ron balançou a cabeça. Não, parecia que eu tinha alcançado aquele reino, mas não era. Era apenas o resultado de esgrima combinada com técnicas de respiração. Técnicas de respiração podem ser usadas junto com esgrima? Quina ficou um pouco surpresa, pois ela também havia aprendido algumas técnicas básicas de respiração com Ron. Ron parou por um momento e então coçou a cabeça. Eu nunca te contei isso? Quina estufou as bochechas. Depois de pensar por um momento, Ron deu um sorriso estranho e disse, acho que esqueci de mencionar. 2 dias depois, o navio chegou a uma ilha. Ao desembarcarem, Ron notou algumas figuras familiares. Dragon, o líder do exército revolucionário, vestido de preto, e a figura imponente de Bartolomeu Kuma. Quem são eles? Quina perguntou. Dragon lançou seu olhar em direção a Ron e Quina. Sob aquele olhar, Ron imediatamente sentiu uma pressão sem precedentes. Forte, muito mais forte do que era agora centenas de vezes. Ron reconheceu instantaneamente a grande diferença no poder deles. Elas são a aprendiz e a filha de Koshiro. Ele nos pediu para... Ivankov explicou a situação para Dragon. Dragon assentiu. Entendo. Devemos muito a Koshiro. Há algum perigo nesta ilha. Se desejar, você pode se juntar a nós em nosso navio para a próxima ilha. Perigo? Ivankov ficou surpreso e então olhou para Dragon com uma expressão séria. O reino de Goa decidiu alguma coisa? Dragon assentiu. Eles decidiram queimar todo o distrito de favelas. O que? Os membros do exército revolucionário, atrás de Ivankov, ficaram chocados, seus rostos cheios de raiva. Esses nobres, um jovem membro do exército revolucionário vestido de preto, cerrou os punhos e rangeu os dentes em fúria. Não podemos mais mudar este reino, mas podemos pelo menos salvar mais vidas. Esse é o nosso propósito desta vez, disse Dragon em uma voz profunda. Quina, segurando seu vado Ishimonji, sentiu a mudança na atmosfera. Ela se aproximou de Ron e perguntou suavemente, parece que algo terrível está prestes a acontecer nesta ilha. Devemos descer aqui? Ron não respondeu imediatamente, apenas coçou o queixo, pensativo. Se ele se lembrava corretamente, o incêndio no distrito de favelas do reino de Goa aconteceu quando Luffy, Ace e Sabó eram crianças. Foi o evento que fez Sabó desistir dos nobres, levando-o a fugir para o mar, apenas para quase ser morto pelos dragões celestiais. O reino de Goa estava definitivamente cheio de perigos naquele momento. Levar Quina com ele pode ser arriscado. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, Dragon, Bartolomeu Kuma e outros membros do exército revolucionário estavam aprendendo mais sobre o extraordinário garoto de cabelos pretos com uma espada nas costas com Ivankov. Yaku. Vários olhares curiosos foram direcionados a ele. Essa espada poderia ser a Vado Ishimonji, uma das 21 espadas de grande grau passadas pela família Shimotsuki em Wano? Um espadachim de meia-idade do exército revolucionário, vestido de preto, olhou surpreso para a Vado Ishimonji nas mãos de Quina. Essa espada vale pelo menos 100 milhões de belis. Koshiro não está preocupado em deixar sua filha carregá-la em sua jornada? 21 espadas de grande grau? Um companheiro ao lado dele ficou surpreso e apontou para a espada nas costas de Ron. E a espada daquele garoto? O espadachim apertou os olhos, observando atentamente. À primeira vista, ele não conseguiu ver muito do cabo. Ele mudou de posição ligeiramente para ter uma visão mais clara e engasgou quando viu a bainha branca com padrões de relâmpagos dourados. Sem chance. Sua exclamação chamou a atenção de todos. Koro, o que houve? Dragon perguntou. Nada. É que a espada nas costas daquele garoto realmente me surpreendeu. Koro respondeu rapidamente. Espada? Ivankov e Yaku voltaram seus olhos para a espada de Ron. O que há de tão incomum nisso? Capítulo 26. Se meu palpite estiver correto. Os olhos de Koro ardiam quando ele olhou para a espada nas costas de Ron. Essa espada deve ser uma das 21 lâminas de grande grau, aquela que dizem cortar o próprio trovão Raikiri. Os membros do exército revolucionário ficaram todos chocados. Até Dragon e Kuma olharam para a espada nas costas de Ron. Eu não esperava ver essa espada reaparecer. Koro não conseguiu deixar de esfregar as mãos com os olhos cheios de excitação. Ivankov deu um passo à frente, ficando entre Koro e Ron, e se abaixou dizendo, Koro, não fique pensando na espada do garoto Ron. Eu não faria isso. Eu só queria dar uma olhada mais de perto. Essa espada está perdida há centenas de anos. Para um espadachim, é como ver uma beleza inigualável. Como eu poderia resistir? Koro explicou rapidamente. Ron, Quina puxou a manga de Ron, talvez devêssemos descer aqui. Ron saiu de seus pensamentos, ficou surpreso por um momento, então assentiu. Tudo bem, vamos sair daqui. Ele se virou para Dragon e Ivankov e disse, decidimos desembarcar aqui. Ron, garoto. Já que você tomou sua decisão, não vamos impedi-lo, disse Dragon, observando Ron. Mas tenha cuidado nesta ilha. Ron assentiu. Enquanto ele e Quina se preparavam para deixar o navio, Kuma caminhou até eles, elevando-se sobre os dois. Quina, sentindo-se intimidada pelo corpo grande de Kuma, aproximou-se de Ron. Kuma se abaixou e abriu sua enorme palma, revelando alguns pedaços de doce. Ron ficou surpreso. São para nós? Kuma assentiu. Uma pessoa tão gentil. Ron pensou consigo mesmo. Mas então, lembrando-se do futuro destino de Kuma, ele ficou em silêncio. Depois de pegar o doce e agradecer, Ron e Quina foram para a floresta perto da costa. Kuma levantou a mão e acenou para eles.
Ivankov, assistindo a cena, riu com as mãos na cintura, como sempre gostou muito de crianças. Na floresta. Para onde estamos indo agora? Quina perguntou a Ron. Para o reino de Goa. Reino de Goa. No momento em que Ron entrou no reino, um aviso familiar do sistema ecoou em sua mente. Localização detectada. Reino de Goa. Condições de login atendidas. Entrar agora? Entrar. Login concluído. Recompensa obtida. Vitalidade mais 10. Ron esperou um pouco, mas não ouviu mais nenhum aviso do sistema. Seu rosto escureceu. É isso? O que houve? Quina perguntou, virando-se para olhá-lo enquanto comia um espeto de carne assada. Nada. Ron forçou um sorriso. Bom, Quina disse, sem prestar muita atenção enquanto admirava os arredores. Este lugar é tão bonito. As ruas são impecáveis e cheira a flores. Não é nada como a Vila Shimotsuki. É só a superfície, disse Ron categoricamente. Hein? Quina piscou confusa. Você vai entender em breve. Não demorou muito para Quina entender. Quando ela pediu informações a um velho elegante de aparência gentil e revelou que não era de uma família nobre, o rosto dele ficou sombrio. Ele chamou friamente os guardas da rua para levá-la embora. Quina entendeu instantaneamente as palavras anteriores de Ron. Este lugar aparentemente glamouroso estava podre com o fedor da nobreza. Você ainda acha que este lugar é melhor que a Vila Shimotsuki? Ron perguntou enquanto eram perseguidos por um grupo de guardas fortemente blindados. Absolutamente não. Quina gritou, a Vila Shimotsuki é 100 vezes melhor que isso. Enquanto corriam pela rua, Ron avistou um garoto loiro com óculos de proteção e terno correndo ansiosamente em uma determinada direção. Ron o reconheceu imediatamente. Um dos dois irmãos de Luffy, o nobre Sabó. Mas naquele momento, um grupo de guardas nobres apareceu atrás e na frente de Sabó, derrubando-o no chão enquanto ele lutava desesperadamente. Deixe-me ir. Eu tenho que salvá-los. Eu devo salvá-los. Sabó gritou lutando contra os guardas. Os guardas o seguraram sem piedade. Os olhos de Ron se estreitaram enquanto ele observava, então ele parou de repente. Quina, espere por mim fora da cidade, ele disse. Hein? O quê? Quina não havia processado completamente o que estava acontecendo quando viu os guardas da cidade correndo em direção a Ron. Mas eles não se agarraram a nada. No segundo seguinte, um soco poderoso atingiu o estômago do guarda-líder, fazendo-o revirar os olhos e cair inconsciente. Te encontro mais tarde, Ron disse para Quina. Quina assentiu. Eu entendo. Ela não sabia o que Ron faria, mas confiava nele incondicionalmente. Depois que Quina foi embora, os guardas restantes da cidade levantaram suas armas e atacaram Ron. Seu pirralho nocauteou o capitão. A figura de Ron tremulou e uma enxurrada de socos se seguiu. Em segundos, todos os guardas estavam inconscientes e com os olhos revirados. Capítulo 27. Do outro lado da rua. O nobre de meia-idade, cercado por servos, caminhou até Sabó, que estava imobilizado, e olhou para ele lutando desesperadamente. Volte comigo. Não, eu quero salvar Luffy e Ace. Sabó gritou. Tolo. Como eu pude ter um filho tão tolo? Tratar dois plebeus como amigos é manchar o sangue nobre que corre em suas veias. O pai de Sabó, Outlook III, olhou para ele com raiva. Depois de hoje, aqueles plebeus e aquela favela imunda e cheia de lixo deixarão de existir. Enquanto ele falava, chamas começaram a subir do outro lado da cidade. Não, 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 não. As pupilas de Sabó encolheram, e com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele lutou desesperadamente, mas foi contido com firmeza. Leve-o de volta. Outlook III virou-se, apoiando-se na bengala, e ajustou a aba do chapéu. Estrondo, estrondo, estrondo. Alguns baques pesados, acompanhados de gritos de dor, ecoaram atrás dele. O Outlook III virou confuso. Todos os guardas corpulentos que seguravam Sabó foram jogados no chão, espalhados inconscientes e com os olhos brancos. Um garoto de cabelos pretos, vestindo um uniforme de treinamento branco e sandálias de madeira, estava diante de Sabó, carregando uma longa espada nas costas. Quem é você? O que você fez? Outlook III involuntariamente deu um passo para trás. Sabó, coberto de lágrimas, também olhava fixamente para Ron, que de repente apareceu diante dele. Ron se abaixou, agarrou Sabó pelo colarinho e o levantou. Ele sorriu para o atordoado Outlook III. Filho de um nobre, hein? Você deve conseguir um bom preço. Com isso, ele se levantou levemente do chão e saiu em disparada para longe, carregando Sabó, desaparecendo no final da rua em um instante. Foi só então que o Outlook III percebeu o que havia acontecido. Isso não foi sequestro? Que descaramento! Um sequestrador teve a audácia de levar seu filho bem na frente dele? Outlook III tremeu de raiva, não porque Sabó foi levado, mas porque seu filho ter sido sequestrado na sua frente foi um golpe severo em seu nobre orgulho. Quando Ron e Sabó chegaram fora da cidade, Sabó, ao ser derrubado, imediatamente correu para o lado e vomitou violentamente. Quina se aproximou, olhou para Sabó com curiosidade e perguntou. Quem é ele? Filho de um nobre, eu o sequestrei. Ron riu. Quina ficou surpresa, hein? Depois de terminar de vomitar, Sabó finalmente se acalmou, ainda abalado. Quase pensei que ia morrer. Ele se levantou, olhou agradecido para Ron e disse, não sei quem você é, mas obrigado por me ajudar a escapar. Meu nome é Sabó e não vou esquecer esse favor. Sabó foi inteligente o suficiente para perceber que Ron o havia ajudado. Quina, ao ouvir isso, ficou ainda mais confusa. Ele sequestrou você e você está agradecendo a ele? É assim que os nobres são?
Não precisa me agradecer, mas você não tem mais nada para fazer? Ron o lembrou. Sabó de repente se lembrou e olhando para as chamas à distância, ficou extremamente ansioso. Luffy, Depois de agradecer Ron apressadamente mais uma vez, Sabó correu em direção ao fogo. Vamos também, disse Ron para Kuina. Kuina assentiu. Ron e Kuina foram na direção oposta de Sabó. Embora Ron soubesse que Ace e Luffy estavam em grande perigo, ele não tinha planos de ajudá-los. Eles não morreriam de qualquer maneira. Ajudar Sabó foi algo que ele fez por impulso, mudando um pouco o enredo para ver o que aconteceria. Para onde estamos indo agora? Perguntou Kuina. Estamos indo para Vila Foosha, respondeu Ron. Afinal, era a cidade natal do herói. Ele planejou verificar e ver se conseguiria acionar outra condição de login. Você já esteve aqui antes, Ron? Você parece familiarizado com o lugar. Ron não conseguiu dizer exatamente que tinha um mapa na cabeça. Quando chegaram à Vila Foosha, já tinha começado a chover. As chamas ao longe estavam sendo lentamente apagadas pela chuva, sinalizando que os eventos ali estavam chegando ao fim. Kuina não sabia o que estava acontecendo, mas Ron sabia muito bem. O conflito entre nobres e plebeus, o atropelamento da vida e o entrelaçamento da justiça e do mal formaram este país aparentemente bonito e brilhante, mas que era imundo nos bastidores. Este país era um microcosmo de todo o mundo pirata. Nem mesmo Dragon poderia mudar isso agora. Então, está aí a Vila Foosha? Kuina perguntou ao ver os moinhos de vento gigantes à frente. Ron assentiu, no momento em que uma notificação do sistema soou em sua mente. A BIP detectando a presença do anfitrião em Vila Foosha. Condição de login atendida. Você quer fazer login? Os olhos de Ron brilharam de alegria. Entrar. A login bem-sucedido. Recompensa. Mais 10 vitalidade. Buff permanente. Essência verdadeira de temperamento. Um polimento permanente? Ron ficou atordoado. Antes que ele pudesse examiná-lo melhor, a chuva começou a cair forte. Ele rapidamente levou Kuina para encontrar abrigo da chuva. Capítulo 28. Em uma noite chuvosa na Vila Foosha, Ron e Kuina encontraram uma taverna com um brilho acolhedor na janela, uma pousada aconchegante que prometia calor e abrigo da garoa fria lá fora. Ao entrarem, foram rapidamente recebidos por um garçom atarracado que não pareceu muito feliz com a chegada deles. Bem-vindos ao nosso humilde estabelecimento. Espere um minuto. 2 crianças? Ei, não servimos crianças aqui. Pode ir. Ele gritou, sua expressão endurecendo. Ron respondeu com um sorriso calmo, tirando uma pequena bolsa do bolso. Ele casualmente jogou algumas moedas de ouro no balcão, fazendo-as tilintar alto. Vamos passar a noite aqui. Isso deve resolver, Ron disse despreocupadamente. Os olhos do garçom se arregalaram ao ver as moedas de ouro genuínas. Imediatamente sua expressão se transformou em uma de simpatia ansiosa, praticamente brilhando de alegria. Ora, claro, isso não é problema algum. Ele disse, embolsando as moedas rapidamente. Com isso resolvido, ele os direcionou para um canto tranquilo da taverna. Ron e Kuina sentaram-se, e logo o garçom trouxe pratos de comida e copos cheios de suco fresco. Ron tomou um gole, saboreando o raro momento de paz. Ron, onde você conseguiu esse ouro? Kuina perguntou, curiosidade brilhando em seus olhos. Ela nunca tinha visto Ron carregar algo assim antes, e seu fino manto branco de treinamento parecia não ter bolsos grandes o suficiente para esconder tal bolsa. Você roubou? Ron riu e balançou a cabeça. Claro que não. Então, como você conseguiu? Kuina pressionou, olhando para ele com desconfiança. É meu, claro, ele respondeu, dando de ombros indiferente. Eu só guardei em algum lugar que você não teria visto. Kuina desviou o olhar, bochechas tingidas de vermelho como se tivesse adivinhado algo que achou embaraçoso. Rapidamente, ela mudou de assunto, tomando seu suco em silêncio. Enquanto isso, a mente de Ron se voltou para dentro enquanto ele se aprofundava nas informações sobre o benefício permanente que ele havia adquirido recentemente. A verdadeira essência dos 10.000 temperamentos. Qualquer coisa feita com foco e dedicação produzirá o dobro do resultado. Então isso vai acelerar meu progresso, desde que eu coloque meu coração nisso. Ron refletiu consigo mesmo, já considerando como esse aprimoramento beneficiaria sua esgrima. Por exemplo, se ele treinasse suas técnicas de espada por um dia inteiro, ele normalmente ganharia 10 pontos em direção à sua proficiência em espada. Mas com esse buff ativado, ele ganharia 20 pontos na metade do tempo, aumentando exponencialmente seu crescimento. Um sorriso se espalhou por seu rosto enquanto ele imaginava o quão mais rápido ele cresceria. Ron, a voz suave de Kuina o tirou de seus pensamentos. O que foi? Ron perguntou, olhando para cima. Não olhe agora, mas tem uma mesa cheia de pessoas ali que parecem estar nos encarando. Kuina sussurrou, sua voz quase inaudível. O olhar de Ron sutilmente se desviou para onde ela indicou. Com certeza, 4 homens corpulentos com tatuagens serpenteando pelos ombros e rostos estavam sentados do outro lado da taverna, suas cabeças amontoadas enquanto trocavam sussurros e sorrisos, enquanto ocasionalmente lançavam olhares furtivos para Ron e Kuina. A expressão em seus olhos era inquietante, como se vissem os 2 jovens viajantes como presas fáceis. Os olhos de Ron se estreitaram e seu comportamento amigável se transformou em algo mais frio. Aparentemente notando o olhar afiado de Ron, os homens compartilharam um olhar divertido. Então o maior deles, um bruto careca e musculoso, empurrou sua cadeira para trás e pisou forte em direção a eles, cada passo pesado com arrogância.
Ele parou na mesa deles, sua mão tatuada batendo na superfície de madeira enquanto ele pairava sobre Ron, zombando. O que você está olhando, pirralho? Você tem algum problema? Sua voz era um rosnado baixo enquanto ele se inclinava ameaçadoramente perto. Você ao menos sabe quem eu sou? Eu poderia arrancar seus olhos se eu quisesse. Perto dali, alguns clientes cochichavam ansiosamente. Aquele garoto está em apuros. Ele não percebeu quem é esse bandido? É Lute. Ele costumava estar com o grupo de bandidos Iguma. Parece um pouco extremo. Não foi só um olhar, murmurou outra pessoa, parecendo um pouco compassiva. Ron permaneceu calmo, virando-se para Kuina com um sorriso travesso. Quer praticar suas habilidades com a espada? Ele perguntou a ela. O rosto de Kuina se iluminou enquanto ela sentia entusiasticamente seus olhos azuis brilhando. O rosto de Lute ficou vermelho de raiva. Seus 3 companheiros ainda sentados zombavam dele impacientemente. Depressa, Lute. Eles são apenas crianças. Quanto tempo isso vai levar? Pegue o dinheiro deles e acabe com isso, reclamou o outro, revirando os olhos. Calha a boca. Lute gritou por cima do ombro antes de retornar o olhar para Ron, estendendo uma mão forte para agarrar o garoto. Vou te ensinar uma lição que você não vai esquecer, Punk. Vendo as coisas escalarem, o garçom se aproximou nervosamente. Lute, senhor. Será que poderíamos evitar qualquer briga aqui? Se o chefe descobrir, eu vou ser repreendido com certeza. Cai fora. Lute rosnou, empurrando o homem para o lado antes de avançar em Ron. Clang. Um som agudo soou, congelando a mão de Lute no ar. A mão de Lute congelou no ar, parando bem perto do alvo. Todos os olhos se voltaram para a cena, onde uma lâmina brilhante e afiada como navalha estava agora pressionada contra o pescoço de Lute, seu brilho frio refletindo a luz fraca da taverna. A lâmina era segurada por ninguém menos que Kuina, sua forma esbelta irradiando uma resolução silenciosa e mortal enquanto ela encarava o suposto atacante. Seus olhos eram ferozes enquanto ela falava com uma voz calma e firme, dê mais um passo, e você vai se arrepender. Uma gota de suor rolou pela testa de Lute enquanto ele olhava para a espada, engolindo em seco. Lentamente ele deu um passo para trás, seu rosto perdendo a bravata enquanto ele recuava. Capítulo 29. Assim que eles saíram do alcance do ataque da lâmina, Lute enxugou o suor frio da testa e sua expressão imediatamente se tornou feroz. Irmãos, peguem suas armas. Ele gritou. As 3 pessoas sentadas à mesa a chutaram, sacaram suas armas e se reuniram em volta de Lute. Como ousa ir contra mim, lâmina Lute? Você é bem ousado. Tudo bem, se eu não ensinar uma lição para vocês 2 crianças hoje, eu vou inverter meu nome. Ataque. Lute levantou uma espada grande e a balançou em direção a Kuina. Kuina, sentindo-se um pouco animada, disse a Ron, não interfira, antes de levantar sua espada, Vado e Shimonji, para enfrentar os 4 homens. Os outros clientes na taverna ou fugiram em pânico ou recuaram, temendo serem pegos na briga. Alguns assistiram com alegria maliciosa. Lâmina Lute está sério agora. Aqueles 2 garotos estão acabados, comentou um espectador. O atendente da taverna olhou para as mesas e cadeiras destruídas com o rosto cheio de desespero. Isso é ruim. Makino vai me matar. Se eu soubesse, não teria deixado aqueles 2 entrarem. Momentos depois, para a surpresa de todos, a garota baixa de cabelos azuis, encarando 4 homens adultos muito maiores que ela, não mostrou sinais de luta. Na verdade, ela os derrubou facilmente com as costas da espada. Um homem morto. 2 homens mortos. Lute, que recebeu um golpe vertical de frente, estava tremendo, mal conseguindo segurar sua arma. Você tá brincando comigo? Ele murmurou, encharcado de suor. Como uma garotinha pode ser tão forte? Ah, gritou o terceiro homem enquanto desabava ao lado de Lute. Você é o único que sobrou, Kuina disse calmamente com a respiração estável, enquanto olhava para Lute. Lute, aterrorizado, deu vários passos para trás. Seus olhos dispararam para a esquerda, onde ele avistou o garoto de cabelos pretos que tinha entrado com Kuina, sentado à mesa, calmamente tomando suco e comendo como se nada estivesse acontecendo. Uma ideia surgiu em sua mente. De repente, Lute correu em direção ao garoto. Ele está atrás do companheiro dela, gritou um espectador. Aquela garota pode ser forte, mas quando seu companheiro for capturado, ela não ousará agir. Que atitude covarde! Este é Lute do grupo de bandidos Iguma, ele sempre foi um canalha. Eles estão em apuros agora. Em meio aos murmúrios, uma pessoa notou Kuina embainhando sua espada. Espere, por que ela está guardando a espada? Ela deve estar desistindo. Ao ouvir a comoção, Ron virou a cabeça. Agora você percebeu, mas é tarde demais. Eu peguei você. Lute estendeu sua grande mão para agarrá-lo. No segundo seguinte, um pequeno punho apareceu diante de seus olhos, aumentando rapidamente até preencher sua visão. Bum! O rosto inteiro de Lute foi esmagado pelo pequeno punho, fazendo seu grande corpo voar pela taverna, batendo na parede com um baque pesado. Não estava claro se ele estava vivo ou morto. O que? Todos na taverna ficaram paralisados, com a boca aberta e os olhos arregalados em choque. Ele nocauteou Lute com um único soco?
Ron casualmente retirou seu punho, sua expressão calma, como se nada tivesse acontecido. Na taverna todos olhavam em silêncio e atônitos para as duas crianças na mesa. Poucos momentos antes, a garota de cabelos azuis, empunhando uma espada de verdade, enfrentou 4 homens armados e derrotou facilmente 3 deles. E o garoto de cabelos pretos, que não parecia ter mais do que 9 ou 10 anos, fez um homem várias vezes maior que ele voar com um único soco. O impacto visual do soco de Ron foi ainda mais chocante do que a luta de Kuina contra 4 homens. Que crianças assustadoras! De onde elas vieram? Alguém murmurou, engolindo em seco nervosamente enquanto olhava para Lute e seus companheiros, agora esparramados no chão. O atendente da taverna, olhando para a parede rachada onde Lute havia caído, estava quase chorando. Estou acabado. Makino definitivamente vai me demitir por isso. Com passos trêmulos, ele se aproximou da mesa de Ron, falando humildemente. Caros hóspedes, que tal eu devolver o dinheiro e vocês encontrarem outra taverna, por favor? Não, Ron respondeu sem olhar para cima. Você está certo, eu acho. O taverneiro, com lágrimas nos olhos, recuou. O tempo passou. A chuva lá fora diminuiu gradualmente. Um por um, os outros clientes deixaram a taverna. Com as luzes fracas da taverna piscando, o silêncio da noite se tornou ainda mais aparente. Kuina bocejou, suas pálpebras ficaram pesadas e logo adormeceu na mesa. Ron tirou um cobertor de pele macio e quente de sua mochila e gentilmente a cobriu com ele. Sistema, mostre-me minhas estatísticas, ele sussurrou. Certamente. Anfitrião, Ron. Idade, 10. Vitalidade, 327. Domínio da técnica de respiração solar, 32%. Esgrima, nível, proficiente. Arma, espada de grande grau, Haikiri. Bônus permanente, essência de têmpera 10.000 status, vinculado. Ron fechou os olhos, focando em ativar o buff permanente. Se ele pudesse ativá-lo, ele queria testar seus efeitos. Treinar todos os dias virou um hábito. Quase imediatamente, Ron entrou no ritmo da respiração solar, concentrando-se em usar sua vitalidade para fortalecer seu corpo. À medida que ele mergulhava nesse estado, sua lista de atributos começou a mudar. Bônus permanente, essência de têmpera 10.000 status, ativado. Naquele momento, a compreensão de Ron sobre a técnica de respiração solar tornou-se mais clara do que nunca. Inúmeros detalhes, antes negligenciados, surgiram em sua mente. Preciso acelerar aqui. Uma pausa aqui ajudará a reunir energia. Agora entendo. E esta parte. Em pouco tempo a noite passou. Ao amanhecer, Ron abriu os olhos lentamente, seu espírito transbordando energia e excitação. Em apenas uma noite de treinamento, seu domínio da técnica de respiração solar aumentou de 32% para 33%. O buff claramente acelerou seu progresso várias vezes. Depois de experimentar em primeira mão, Ron percebeu o quão poderoso esse bônus permanente era. Era praticamente uma trapaça para treinamento. Entretanto, a extensão exata de seu poder ainda era incerta. Capítulo 30. Sim. A porta da taverna foi aberta. O sonolento atendente da taverna atrás do balcão acordou instantaneamente. Bem-vinda. Ah, irmã Makino. Ele viu a jovem que havia entrado na taverna e com um sobressalto levantou-se rapidamente bem acordado. Makino, com seu cabelo verde escuro e um lenço enrolado na cabeça, olhou ao redor da taverna, seus olhos tremendo levemente com a visão. Ela não conseguiu evitar esfregar a testa e disse desamparadamente, só fiquei fora por um dia. O que diabos aconteceu aqui? O honesto atendente da taverna engoliu em seco, nervoso. Depois que ele relatou os eventos da noite anterior em detalhes, Makino ficou um tanto chocada. Ela não conseguiu deixar de olhar para a mesa onde Ron e Kuina estavam sentados. Aqueles 2 garotos derrotaram Lamina Lute e sua gangue? Eles atordoaram todo mundo na taverna. Especialmente aquele garoto, dá para acreditar? Com seu corpo pequeno, ele deu um soco em Lamina Lute e saiu pela porta. O atendente da taverna descreveu a cena de forma exagerada. Makino, tendo conhecido pessoas fortes como Shanks, se acalmou rapidamente após o choque inicial. Ela colocou as mãos nos quadris, olhou para o inconsciente Lamina Lute e sua gangue caídos contra a parede e disse, de qualquer forma, eles começaram, certo? Kemi, amarre-os. O dano à taverna é deles. Entendido. A atendente, Kemi, imediatamente começou a seguir suas ordens. Makino então caminhou até a mesa de Ron e Kuina e colocou as moedas de ouro que Kemi havia coletado na noite anterior sobre a mesa. Ron olhou para ela. Para que serve isso? Makino sorriu para ele e disse, se você fosse ficar aqui apenas por uma noite, não precisaria pagar tanto. Por favor, pegue o dinheiro de volta. Considere o suco e a comida como um mimo de cortesia para nossos jovens visitantes. E não se preocupe com os móveis e paredes danificados. Vou garantir que eles compensem. Não foi sua culpa, afinal. Makino deu um sorriso caloroso para Ron. Se não me engano, esta deve ser sua primeira vez na Vila Foocha, certo? Ron assentiu. Como eu pensava. Os olhos de Makino se curvaram em um sorriso gentil. Seu comportamento era como o de uma irmã mais velha gentil. Ela realmente é uma pessoa gentil e alegre. Ron pensou consigo mesmo. Eu sou a dona desta taverna, Makino. Qual é seu nome? Ela perguntou. Kon. E ela é Kuina, ele respondeu. Ron, Kuina, Makino repetiu, assentindo e sorrindo. Eu conheço 3 crianças mais ou menos da sua idade, mas elas são muito mais travessas do que você. Elas correm soltas o dia todo, e é uma dor de cabeça cuidar delas. O coração de Ron se agitou.
Ela deve estar falando do Luffy. Ace e Sabó, vocês vieram para a Vila Foucha sozinhos ou com um adulto? Por que estão aqui e têm um lugar para ficar? Makino perguntou curiosamente. Afinal, ver duas crianças de 10 anos passando a noite em uma taverna era o suficiente para deixá-la preocupada, mesmo elas sendo fortes. Viemos para esta ilha por conta própria, sem nenhum propósito em particular. Estamos apenas viajando, vendo o mundo. Quanto a um lugar para ficar, ainda não descobrimos, respondeu Won. Sério? Vocês dois vieram para esta ilha sozinhos? Makino ficou genuinamente chocado. Ela pensou que eles vinham de outra cidade, mas descobriu que eles vinham do exterior. As crianças de hoje em dia são realmente ousadas. Em frente a Ron, Queen acordou lentamente. Ela esfregou os olhos e, quando sentiu o pelo cobrindo suas costas, ela se assustou. O que é isso? Ainda confusa, ela de repente ouviu a voz de uma jovem gentil. Se você ainda não encontrou um lugar para ficar, por que não ficar aqui? Temos alguns quartos disponíveis no segundo andar da taverna. Queen imediatamente ficou alerta. Antes que Ron pudesse reagir à oferta de Makino, Queen rapidamente levantou a cabeça e olhou para ela com um toque de cautela, como um pequeno gato selvagem guardando sua comida. Queen, você acordou, Ron disse, virando-se para ela. Esta é a dona da taverna, Makino. Ela disse que poderíamos ficar aqui. O que você acha? Ao ouvir suas palavras, Queen percebeu que havia entendido mal e rapidamente desviou o olhar, seu rosto corado de vergonha enquanto ela abaixava a cabeça. "Se claro, está tudo bem", ela murmurou. Makino percebeu a reação de Queen e sorriu conscientemente para a garota que agora evitava contato visual. Então é isso. Alheio ao que tinha acabado de acontecer, Ron disse. Então aceitaremos sua oferta. E assim, daquele dia em diante, Ron e Queen ficaram temporariamente na taverna. A natureza gentil e alegre de Makino rapidamente a tornou querida por Queen, e depois de apenas 2 dias, elas se tornaram amigas íntimas. Queen a chamava carinhosamente de Irmã Makino. Alguns dias depois, Makino, estamos aqui para brincar. Uma voz alegre e infantil soou na entrada. Um garoto de cabelos pretos, usando um chapéu de palha e uma camisa de manga curta, estava na porta da taverna, com o rosto e os braços enfaixados. 2 outras pequenas figuras logo apareceram atrás dele. Lá estava o pequeno Ace, com sardas nas bochechas. E Sabó com cabelo loiro curto, uma grande cartola com óculos de proteção e um dente faltando. Luffy, Ace e Sabó, disse Makino surpresa quando os viu. E aí, Makino, quanto tempo não te vejo? Ace cumprimentou com um sorriso, levantando a mão. Olá, Sabó cumprimentou educadamente.